Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Quero te convidar a declarar nessa manhã que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus tão grande, aleluia, como nosso Deus, não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, e tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Lá no céu louvor, aleluia. Para o céu louvor, choramos essa manhã, para o céu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, aleluia. Para o céu, para o céu parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Estava decidido a tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não vai, Ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas,
seguir em frente, Deus. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós temos que ser assim, né, meus irmãos? Seguir em frente sem parar. Uns dizem que a gente tem que matar o leão cada dia. A verdade é que tem dia que parece 3, né? Tem dia que vai para. Mas louvado seja Deus, nós vamos em frente. O texto que nós vamos meditar nessa manhã da palavra de Deus está em Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5. Lucas, capítulo de número 5, a palavra de Deus nos diz assim a partir do verso 1. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo-os embarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém, meus irmãos? Pode assentar, ficou em pé. Que o Senhor seja louvado nesta manhã mais uma vez. Existem algumas coisas que a gente faz, ou algumas coisas que a gente deixa de fazer, que podem deixar a porta aberta para Deus ou deixar a porta fechada para Deus. Depende muito de como nós nos comportamos. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, tem um texto muito conhecido, quando Jesus diz à igreja de Laodiceia que ele está à porta e estava batendo. E se porventura alguém ali dentro daquela igreja ouvisse a sua voz e a batida da porta, e abrisse a porta, ele entraria e cearia com esta pessoa. E ele está justamente do lado de fora batendo, porque a igreja de Laodiceia deixou a porta fechada para Deus. E existem essa possibilidade também para nós, dependendo daquilo que nós fazemos ou de como nós nos comportamos, nós podemos deixar a porta aberta para Deus ou deixar a porta fechada para Deus. Obviamente que
a ausência de Deus, ou a porta fechada para Deus e Deus do lado de fora daquilo que nós estamos vivendo e fazendo, certamente dará resultados que a gente não terá prazer deles. Serão resultados que possivelmente vai trabalhar contra o nosso bem-estar e contra a nossa alegria, contra a nossa segurança, contra a nossa estabilidade. É diferente de quando a porta está aberta para Deus e Ele tem acesso a todas as coisas na vida da gente. Nesse texto, eu queria ver alguns comportamentos aqui que deixaram as portas abertas para que Jesus pudesse chegar e resolver a situação e trazer um resultado tão satisfatório. O resultado foi tão satisfatório que até o próprio resultado perdeu a importância diante da presença dele. Esse texto fala disso. E uma das lições que está nesse texto aqui, de forma imediata, para a gente poder pensar, é uma frase que tem estado na minha mente há muito tempo, ouvida por um outro pastor, amigo nosso, e ele disse assim: Deus quer usar aquilo que você tem para te dar aquilo que você não tem. E essa frase ficou na minha mente. Deus quer usar o que eu tenho para me dar aquilo que eu não consegui ter ainda. Esse texto diz que os discípulos não, estava ali Simão, que lá na frente vai ser Pedro, aqui já considerado, o irmão dele André, e também Tiago e João, que eram também um casal de irmãos. Então nós temos dois casais de irmãos aqui, André e Simão, que vai ser Pedro, e Tiago e João, que são filhos de Zebedeu. Ambos trabalham com pesca, ambos têm a sua profissão como pescadores e daquilo sobreviviam. A Bíblia diz que eles foram numa noite pescar, como era comum, e eles não conseguiram pegar nada. Terminaram, o dia estava amanhecendo, por incrível que pareça, Jesus já estava na praia, o dia ainda está amanhecendo. E Jesus já estava em atividade na praia. Não é à toa que Jesus estava ali, porque a gente já sabe que o nosso Deus, ele trabalha com propósitos. Nada do que Deus faz na vida da gente é à toa. Há sempre uma razão pela qual Deus está fazendo aquilo que Ele está fazendo na vida da gente. A gente só precisa perceber qual é o propósito de Deus. Por que Deus está fazendo isso na minha vida? Por que essa porta abriu ou por que essa porta fechou? Por que essa pessoa apareceu? Por que essa pessoa foi embora? Por que isso aconteceu na minha vida? Se a gente entender os propósitos, a gente agradece mais e reclama menos. Jesus estava ali logo cedinho, e a Bíblia diz que os pescadores, tendo terminado de pescar e nada apanhar durante a noite inteira, desceram do barco e foram lavar as suas redes. Aí, Jesus, a Bíblia diz que entrou em um dos barcos, e esse barco era de Simão Pedro. Perceba, Jesus vai usar aquilo que era de Pedro para dar a Pedro aquilo que ele não tinha conseguido a noite inteira. Primeiro, ele disse: eu vou entrar no seu barco, eu preciso dar uma palavra a essa multidão, pois, como nós lemos logo no primeiro verso, a multidão cercou ali, se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos falando de manhã cedinho. Jesus já está na praia, já tem uma multidão querendo ouvir a palavra de Deus, e ele entende que do barco é o melhor lugar para se anunciar a palavra. Talvez por causa da posição do vento, que jogaria a sua voz mais adiante, talvez por uma estratégia, talvez porque queria estreitar o relacionamento com Pedro. O fato é que ele sobe naquilo que é de Pedro para dar a Pedro aquilo que ele não tinha conseguido a noite inteira. E essa frase ficou na minha mente: Deus quer usar o que você tem para te dar aquilo que você não tem. Deixar os recursos que está sob a nossa administração à disposição do reino de Deus é uma forma de deixar a porta aberta para Deus. A
utilização dos nossos recursos do reino de Deus é uma forma de deixar a porta aberta para Deus. Pedro poderia ter dito: não, você não vai usar o barco. Se quiser, você pede outro. Mas o fato de Pedro ter permitido que Jesus usasse o seu barco era uma porta aberta que ele estava deixando para um grande milagre que ele nem sabia que ia acontecer. E aqui que está a questão, porque Pedro não sabia que aquele milagre ia acontecer e mesmo assim deixou com que Jesus utilizasse o seu barco. Traz ao nosso entendimento que essa verdade, Deus quer algo que você tem praticado, que você não tem, não pode ser uma proposta de troca, porque Pedro não sabia. Não pode ser uma negociação. Deus, eu estou usando isso aqui no teu reino porque eu quero receber isso aqui do Senhor. Não funciona assim. Deus não trabalha com proposta de troca, nem é submetido ao sistema capitalista de compras e venda. Tem que ser uma ação voluntária de um coração aberto que entendeu que algum dos recursos que está sob a nossa administração e que nem é nosso, nós estamos apenas administrando, está disponível para ser usado no reino de Deus, e essa é uma porta que a gente abre para que Deus possa entrar com as suas ações, com a sua bondade, com a sua misericórdia e com o seu poder sobre a nossa vida e sobre os nossos resultados. Lembre-se disso. A utilização dos nossos recursos no reino de Deus é uma porta aberta para Deus. Se Ele precisar do seu barco, deixa Ele usar o seu barco. Se Ele precisar da sua voz, deixa Ele usar a sua voz. Se Ele precisar da sua vida, deixa Ele usar a sua vida. Porque, na verdade, tudo que a gente diz ser nosso, nós estamos apenas administrando. Eu fiquei pensando nisso porque nos últimos 30 dias, ou 40 dias, eu participei de 4 velórios. E todos os 4 que foram embora, como vocês sabem, não levaram absolutamente nada. Uns tinham carros, outros tinham casa, outros tinham uma situação financeira no banco ok, positivo. Ficou tudo aqui. Os filhos repartirem, irmãos brigarem, porque quem vai não leva nada. Tudo que a gente diz ser nosso, a casa que a gente diz que é nosso, o carro que a gente diz que é nosso, a empresa que a gente diz que é nosso, não é nosso, nós estamos apenas administrando. E deixar esses recursos com a gente. A disposição do reino é você pegar a porta e dizer assim: Deus, ó, se o Senhor quiser, a porta está aberta para ti. Pode fazer o que você quiser na minha vida. Então, uma das coisas que a gente percebe claramente é que Deus quer usar aquilo que a gente tem, para usar aquilo que a gente não conseguiu alcançar ainda. Porque você vai perceber que essa pesca que Pedro passou a noite inteira junto com seu irmão e seus 2 amigos que não pegaram nada, no final era tanto peixe que parecia que o barco ia afundar. Resultado mudou, porque a porta estava aberta para Deus. E deixar a porta aberta para Deus é aumentar a possibilidade de a gente receber as nossas vitórias e bênçãos nessa vida. Outra coisa que deixa a porta aberta para Deus é a manutenção daquilo que está sob a nossa administração. Porque a Bíblia diz que eles desceram do barco e foram cuidar da sua ferramenta de trabalho, que era a rede. Eles estavam lavando as redes quando Lucas conta essa história, que Jesus estava ali na beira da praia e eles desceram do barco, não embolaram a rede suja e deixaram dentro do barco. Eles desceram, embora não tenham pegado nada, eles dizem: nós vamos lavar a rede, porque quem lava a rede hoje está com a intenção de tentar mais uma vez amanhã. Não há aqui uma resistência, aqui existe um tempo que está sendo dado entre a noite de frustração e a noite da realização. Porém, Jesus já estava ali. E eles estavam lavando as suas redes, cuidando das suas ferramentas de trabalho, mantendo aquilo
que já estava sob a sua administração. Então, quando Jesus termina de utilizar o barco de Pedro, olha a ordem dele: Pedro, ou Simão, faz de ti ao mar. Ou seja, vamos mais para o fundo. E a Bíblia diz que eles foram mais para o fundo, e no verso 4, a Bíblia diz que eles lançaram a rede mais uma vez. Qual rede que ele lançou? A mesma que eles tinham lavado. Eles utilizaram a mesma ferramenta para receber o milagre. Se a rede não tivesse sido limpa, se a rede estivesse ainda cheia de lixo, se a rede estivesse jogada, se a rede tivesse desistido, rasgado a rede, talvez essa porta estaria fechada. Mas cuidar daquilo que Deus já deixou sob a nossa administração é uma forma de você deixar a porta aberta para Deus. E a pergunta que a gente faz nessa manhã é: o que eu estou fazendo com aquilo que Deus já me fez? Como eu estou tratando aquilo que Deus já deixou sob a minha administração? E aí você pode pensar em qualquer coisa. Como que eu estou tratando os meus relacionamentos? Como que eu estou tratando os meus filhos? Como que eu estou tratando a pessoa que Deus colocou do meu lado para viver a vida inteira? Como eu estou tratando os amigos que Deus acrescentou na minha vida? Como eu estou tratando os bens e os recursos naturais financeiros deste mundo que Deus deixou sob a minha administração? O que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus já me fez? Porque certamente o prazer de Deus é acrescentar na vida daqueles que sabem cuidar daquilo que Deus já deixou sob a sua administração. O relaxo é um problema. E tem um texto muito duro na Bíblia que diz assim: ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente, porque Deus não gosta de relaxo. Deus gosta de manutenção e cuidado. Jesus viu na ação de Pedro, Tiago, João e André, ao lavar as redes, uma porta aberta para uma grande realização, para uma grande experiência. Talvez aquela noite e aquele dia que estava iniciando seria apenas mais uma noite. Parecia ser apenas mais uma noite, parecia ser apenas mais um dia, mas Jesus estava ali para trazer uma experiência. E não era um domingo à noite de culto, não era uma festividade que estava acontecendo, não era uma conferência, não tinha pregador famoso, não tinha nada, era um dia comum. E Jesus transformou aquele dia comum em um dia de experiência, assim como nesta manhã. Talvez pareça para todos nós um dia comum, mas Jesus ele tem o poder de transformar esse dia num dia de experiência. A gente só precisa deixar a porta aberta para Deus. Termino dizendo que a terceira coisa que nós podemos fazer para deixar a porta aberta para Deus é se mover debaixo da palavra que Ele nos deu. Quando a gente se move debaixo de acordo com a palavra que Deus nos deu, nós estamos deixando uma porta escancarada para Deus agir na vida da gente. Porque o cenário era contrário. Pedro chegou a relatar para Jesus dizendo: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Neste cenário aqui hoje não tem peixe, estou te falando. O Senhor está mandando lançar a rede, eu vou lançar porque o Senhor está falando. Havendo trabalhado a noite inteira, nada pescamos, mas sob a tua palavra. Tem algumas traduções que colocaram sobre, mas a palavra real aqui não é sobre, é sob, S-O-B, é debaixo da tua palavra nós lançaremos a rede, ou eu lançarei a rede. Embora o cenário não seja favorável, eu vou lançar a rede porque o Senhor está falando. Então quando você se move debaixo daquilo que Deus está falando é diferente. Só que é muito mais fácil você se mover e decidir com base no cenário do que de acordo com aquilo que Deus está falando. Geralmente a gente decide, escolhe e faz as coisas e se move de acordo com o cenário. A gente faz uma observação, como a gente é entendido, inteligente, é habilidoso, como a gente já sabe o futuro, como a gente é poderoso, a gente diz assim: eu vou resolver porque eu sei a resposta, o cenário está me dizendo isso, eu preciso fazer aquilo. Mas na verdade, embora seja muito mais fácil se mover de acordo com o cenário, será muito melhor
se mover de acordo com a palavra de Deus. Não tem peixe aqui, Senhor. Isso é loucura. Mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. E quando Pedro lançou a rede, era muito peixe que apareceu. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o cenário. Se mova não por aquilo que os seus olhos estão vendo. Quem se guia por vistas são pessoas lógicas. Nós nos movemos por fé. Amém, meus irmãos? Vamos deixar a porta aberta para Deus. Eu quero convidar o Diácono Marivaldo para fazer uma oração final aqui por nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, por favor? Vamos estar em pé e vamos orar? Louvado seja Deus, palavra maravilhosa, que veio diretamente do céu para os nossos corações, e por certo estaremos nesta manhã alimentados pela palavra de Deus e crendo, e com certeza a partir de hoje nós vamos andar movidos pela palavra de Deus e não pela nossa palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer e te bendizer, Senhor, porque a cada dia, a cada instante, o Senhor tem nos instruído a como te servir melhor, a como o Senhor experimentar o teu poder, a tua graça, a tua majestade, Senhor. Te louvamos, meu Deus, porque nesta manhã o Senhor já falou nos corações, através dos louvores, da palavra, da ministração da mesa. Te bendizemos, ó Deus, porque verdadeiramente nós somos felizes, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou e nos fez povo seu, Senhor. Estamos aqui nesta manhã para render glória, aleluia ao Senhor, porque grandes são as maravilhas, grande é o amor do Senhor, grande é a benfeitoria do Senhor para nossas vidas, ó Deus, porque nós estamos aqui nesta manhã, ó Deus, porque mais um amanhecer, o Senhor manifestou a misericórdia em nós, porque a tua palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu te bendizemos porque nesta manhã podemos, Senhor, juntamente com os irmãos, sentir a presença do Espírito Santo de Deus, nos instruindo, nos ensinando que o Senhor tem o melhor para nós, que o propósito do Senhor jamais foi se afastar de nós, mas o propósito principal do Senhor é se aproximar de nós. E como nós nos aproximamos do Senhor, como nós experimentamos o Senhor, é ouvir a tua voz, é obedecer a tua palavra. Nós estamos aqui nesta manhã para declarar, Senhor, que nós estamos debaixo da tua palavra, nós vamos mover debaixo da tua palavra, sobre que a tua palavra é tudo para nós. Seja conosco, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, de volta para a mesa apostólica. Bom dia a todos. Gratidão a todos que estão presentes nessa casa. Gratidão pela vida do irmão. Primeira vez que eu vejo o irmão. Que Deus o abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Por onde você passar, serás abençoado em nome de Jesus. Gratidão à irmã. Bom tempo, né? Hoje aí. Deus honrar nossa presença. Gratidão. Gratidão ao irmão Geraldo. Ele sempre está aí conosco. Você está aí conosco. Igual, pastor Salles. Hoje, nosso irmão Walter, ele está viajando, o irmão Alves também, mas que eles estão aqui conosco também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobreponte o teu rosto te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo, venha estar conosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Põe em paz, que o Senhor os abençoe. Você pode aplaudir.